Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho aqui gravar para vocês o último vídeo do nosso curso Expertise em Contabilidade 5G, uma mudança de paradigma. Esse último vídeo é o vídeo 10, é o final do curso. Nesse final de curso, eu fiz um resumo dos principais pontos tratados no curso, que eu acho que aprender é repetição. E essa repetição aqui vai ser pontuada de informações muito importantes, ok? E são os principais pontos do curso. Então vamos começar aí. O resumo dos principais pontos tratados no nosso curso. O erro original da contabilidade e sua correção. De fato, toda, toda a motivação, toda a origem desse curso está exatamente em mostrar, identificar o erro que existe na contabilidade há mais de 500 anos. E como vocês sabem, esse erro eu o escrevi. Eu fiz este livro, Master in Accounting 5G, onde vocês poderão lê-lo quantas vezes quiserem, tá certo? O nosso curso, aliás, vai oferecer, esse livro já está na Amazon.com.br e também ele é um e-book que será distribuído juntamente com esse curso. O erro. Como foi o erro? Transformaram o balanço em balancetes. Consideraram o ativo como constituído de contas devedoras e o passivo com contas credidoras. Em seguida, congelaram o PL do início do exercício. Se eu vou começar um exercício, eu congelo o patrimônio líquido. Por quê? Porque ele não aumenta nem diminui. Então, dá para registrar receita de despesas e ativo e passivo ficarão equilibrados conforme vocês vão ver. Dessa maneira, conseguiram contabilizar operações econômico-financeiras através de débito e crédito. Certo? A correção. A primeira coisa a se entender é que o início de qualquer que seja atividade econômica começa com o débito e termina com o crédito. Preste bem atenção nisso, porque isso facilitará vocês entenderem muito bem a contabilidade e o débito e crédito. A empresa, por excelência, começa da seguinte maneira: um débito reduzindo os recursos do acionista ou acionistas e um crédito no disponível da empresa. Quando a empresa começa a operar, comprando, ela debita o seu disponível e credita o seu ativo, o bem adquirido, estoque, por exemplo. A empresa pode comprar também máquinas e equipamentos com financiamento. Neste caso, debita o valor do financiamento obtido ao seu financiador no passivo e credita máquinas e equipamentos no ativo. Podemos dizer, então, com esses exemplos, que jamais poderá existir conta devedora no ativo. E não, a não ser que sejam contas de ajustes contábeis, como a provisão para devedores duvidosos. Tá certo? Olha só, eu gostaria de chamar a atenção, isso aqui, a origem, qualquer origem de atividade econômica é começada com débito. Por exemplo, nós demos o exemplo aí de quê? Do criar uma empresa. Como é que se cria uma empresa? Primeiro, é preciso que alguém decida criar uma empresa. Para criar uma empresa, ele precisa colocar um capital nela, dinheiro, algo que represente o capital da empresa. E aí? Ele vai, porque debitar é diminuir. Você diminui suas posses, tá? O seu dinheiro, e coloca esse dinheiro como crédito da empresa. Ou seja, debita o dinheiro que eu tenho e credito à empresa o valor do capital, 100 mil, por exemplo. Está explicado. Agora, a empresa toma a iniciativa de comprar estoque. O que ela faz?
iniciar as atividades dela, ela debita o caixa dela, se for à vista, e credita a estoques, a mercadoria que ela adquiriu. Ela pode também comprar financiado. Por exemplo, máquinas e equipamentos. Ela compra máquinas e equipamentos e financia com o BNDES, por exemplo. Então, ela obtém o empréstimo do BNDES, isso é um débito do BNDES. Então, ela bota lá, no passivo dela, devo ao BNDES 1 bilhão, 1 milhão, e esse dinheiro eu compro as máquinas e credito as máquinas e equipamentos na empresa. Tá certo? Evidentemente, não há nenhuma possibilidade de ser devedora. Outra coisa, a venda da mercadoria. Quando a empresa vende mercadoria, como é que acontece? Se ela vende à vista, o dinheiro entra no caixa dela, crédito dela, aumenta o caixa dela. Você pode pensar, dizer, mas que é a iniciativa da empresa? Não, o vendedor nunca toma iniciativa. Quem toma a iniciativa é o comprador. Eu falo real, e realizar. Porque eu posso querer vender. Eu tomo iniciativa para tentar vender. Mas quem toma a iniciativa, quem paga primeiro, é o comprador. Então, é débito do comprador e crédito da empresa. Tente analisar essas coisas dessa maneira que você vai entender débito e crédito completamente. Tá certo? Muito bem. É fundamental para a correção do erro original da contabilidade, conforme vocês viram, que se elabore uma demonstração das alterações patrimoniais, para que as operações que alterem o patrimônio contábil da empresa sejam demonstradas com absoluta clareza e correção, incluindo nesta peça contábil o demonstrativo do resultado econômico, elaborado com competência, precisão cirúrgica e correção absoluta, a mais próxima possível da realidade. É isso aí. Porque com débito e crédito, você pode, na equação algébrica que é o balanço, né, é, registrar operações. Mas operações o quê? Operações de contas patrimoniais. Quando a conta começa dentro da empresa e termina dentro da empresa. Isso é débito e crédito. Agora, as contas de resultado, as contas que alteram o patrimônio líquido, e as contas de resultado é isso aí, significa o quê? Que se houver um débito da empresa, é porque ela fez uma despesa. E esse débito, olha só, presta atenção, eu pago salários. Então, eu debito ao caixa, por exemplo. Debito ao caixa e pago ao trabalhador lá um dinheiro, 10 mil. Isso significa que o meu patrimônio líquido, imediatamente quando eu pago os 10 mil, diminui o patrimônio líquido de 10 mil. O que eu vou fazer? Eu não tenho dentro da equação como explicar como foi que o patrimônio líquido foi diminuído. Então, eu elaboro uma demonstração das alterações patrimoniais e digo lá, olha, esse débito, e coloco débito e débito, débito na demonstração da posição financeira, que é o caixa, débito, e débito levo para a demonstração das alterações patrimoniais e procuro lá o resultado do exercício e coloco como despesa. É simples assim, muito mais fácil do que era antigamente, do como se faz hoje. Tá certo? Então, meus amigos, a mesma coisa com receita. Se a empresa me compra alguma coisa, eu vendo mercadoria para essa empresa, o que que faz? A empresa manda o dinheiro para mim. Vai entrar no meu caixa imediatamente altera o patrimônio líquido. Posso registrar dentro do balanço essa receita? Não posso. Porque desequilibra o balanço, como vocês já viram. Então, eu vou por demonstração de alterações patrimoniais e registro. E o registro vai ser crédito e crédito. Crédito da demonstração da posição financeira onde? No caixa. E crédito na demonstração de alterações patrimoniais
no demonstrativo do resultado, vai lá, receita. Tá certo? É isso aí. Bom, muito bem. O erro, agora vamos para o erro abissal. Assim considera o erro da contabilização da reversão da PDD, como um acréscimo patrimonial do exercício. Um erro é muito simples de ser corrigido, esse erro é muito simples de ser corrigido. A reversão da PDD não pode ser feita no demonstrativo de lucro. Ela deve ser relatada na DAP, em local adequado, identificando claramente que ela não faz parte do lucro do exercício e, mais ainda, que altera o patrimônio líquido contábil, PLC, do ano, mas que a origem dessa alteração veio do exercício anterior, que é o caso da provisão para devedores duvidosos. Reversão. Porque num ano eu faço a reversão, ela entra como despesa, diminui meu resultado. Se no ano seguinte não acontece nada nos meus valores a receber, recebo todos, no ano seguinte eu estou apurando o resultado do ano seguinte. Ela não pode ser colocada no resultado do exercício como é feito hoje, porque ela aí altera o resultado. Ela tem que ser colocada no DAP, numa posição que demonstre que aquilo é uma reversão de lucros passados do exercício anterior. Tá certo? É isso aí. Vamos lá. Lucro, uma definição com precisão cirúrgica. Vocês viram? E aí foi a minha maior motivação e inspiração, foi quando eu percebi que a provisão para devedores duvidosos estava errada e alterava o lucro. E que todos os lucros que foram feitos desde o dia que iniciou a provisão para devedores duvidosos até agora, estão sendo feitos ainda, estão errados. Por quê? Porque pegaram, na maneira de fazer hoje em dia, a reversão da provisão é feita dentro do lucro. Ou seja, o lucro do ano desse ano aumenta porque vem um lucro do ano passado. E se nós formos analisar, por exemplo, 3 anos, esse lucro de hoje vai ficar errado, vai ficar superavaliado e o lucro do ano passado vai ficar subavaliado. Isso estraga qualquer análise, isso estraga qualquer conceito, isso estraga qualquer projeto, porque o lucro está errado. Tá bom? Então, eu fiz tudo para observar e acompanhei, e vocês podem acompanhar, inclusive o balanço da Petrobras de 2014. O balanço da Petrobras foi um desastre, porque todo mundo esperando o balanço da Petrobras, por causa da Lava Jato, né? E daqui a pouco sai o balanço da Petrobras com alguns meses de atraso. E estava o maior erro no balanço. Por quê? Porque vocês vão ver com a nossa definição, eu eu defini que as receitas do período são receitas relativas à atividade fim. Atividade fim. E as despesas e custos são relativas às receitas afins daquele período. É lógico. Se eu tenho receita desse período, eu quero saber quais são os custos e despesas relativos à receita, não é o período mais. A receita é do período, mas a custos e despesas se referem às receitas, senão não tem lógica. Você já imaginou? Eu boto uma receita hoje aqui, vendi mercadorias hoje, 100 mil. Custo? Não tem, porque eu comprei há 2 anos atrás essas mercadorias, ou um ano atrás essa mercadoria. Então não tem custo. Não, não pode ser, né? Não tem lógica. Tá bom? É isso aí. Muito bem. Então, é, e eu considero que é a informação mais importante da contabilidade e que atende a todos que têm interesse pela empresa. Todos, todos, banqueiros, próprios empregados, sindicatos de empregados, é, mercado de investimentos, bolsa de valores, todo mundo tem interesse no resultado da empresa.
O resultado da empresa é uma verdadeira bússola do que é a empresa. Diz para onde ela está indo, se está indo bem, se está indo para frente ou se está indo para trás. Se você não definir bem o que é lucro, a bússola está quebrada. Como está quebrada até hoje a bússola de resultado, porque provisão para devedores duvidosos, por exemplo, com certeza absoluta, está errado. Fez com que os lucros apurados até hoje, e continuam sendo apurados, estão errados. Tá certo? Então, eu fiz uma definição de lucro, que é uma orientação de como se deve calcular o lucro baseado na filosofia da contabilidade, na lógica da contabilidade, tá certo? E na competência do exercício também. O que é? Lucro é o resultado das receitas de um determinado período, das receitas provenientes das atividades fins da empresa. Atividade fim. Essa que é a receita que a gente quer. Por exemplo, na Petrobras, a receita fim é o petróleo. Tá certo? E o que é custo? Custo foi todo o recurso gasto para trazer aquele petróleo à tona e colocar à disposição. Não só à tona, como colocar à disposição de venda, colocar até o outro porto, sei lá. Tá certo? Tudo custo, todo esse valor, se for custeado pela Petrobras, será custo da Petrobras relativo àquela receita. E despesas também. Todas as despesas que foram consideradas para e fazem parte dessas receitas, despesas que contribuíram para a obtenção dessa receita. É isso que é. Então, se você faz isso, o lucro fica totalmente definido e fica praticamente impossível de alguém ter um lucro diferente do outro, a não ser errando. Mas, por lógica, não tem. Ok? Tá bom. Conclusão. A contabilidade é uma ciência universal. A contabilidade é universal. Todo lugar do mundo tem contabilidade. E como ela apresenta um erro original há mais de 500 anos, conforme demonstramos e corrigimos no livro Master em Account 5G, esse aqui, uma mudança de paradigma de nossa autoria significa que todos os profissionais que aprenderam contabilidade, até hoje, inclusive os contadores, aprenderam com esse erro. Mas eu quero até alertar aqui para você, porque existe aí a inteligência artificial que está fazendo até a contabilidade. Mas o que eu quero da contabilidade, o que eu quero da inteligência artificial é uma contabilidade correta também. Ela não consegue me dar. Eu desafio a quem sabe inteligência artificial, quem é expert em inteligência artificial, e se ofereça para eu apresentar um problema para a inteligência artificial. Eu faço problema que a inteligência artificial não vai acertar. Tá certo? Muito bem. Então, ela vai ter que aprender muito mais ainda. É, inclusive, os contadores aprenderam com esse erro. Não é só esse erro, existem outros, conforme mostramos no curso que ministramos online, curso de Expertise em Contabilidade e uma mudança de paradigma. Não há mais motivos que impeçam as demonstrações contábeis de serem apresentadas corretamente. Inclusive, a própria inteligência artificial vai ter que aprender a fazer contabilidade, que não sabe ainda. E, novamente, tá? Aceito o desafio para elaborar exercícios cujo resultado pela IA vão ser corretos, pela inteligência artificial vão ser incorretos. E eu mostro a correção na hora. Após o surgimento dos livros de nossa autoria. Desculpa, não há mais motivos que impeçam as demonstrações contábeis de serem apresentadas corretamente. Após o surgimento dos livros de nossa autoria, Master in Account, para você apresentar uma demonstração correta, fácil de ser elaborada, fácil de ser interpretada. Através desse livro você consegue isso. Você aprende nesse livro a fazer.
E no outro livro, Uma Mudança de Paradigma e Lucro, uma definição com precisão cirúrgica, este aqui, você aprende a determinar ou apurar resultados econômicos. Tá certo? Então, vocês têm todo o material para que façam uma contabilidade mais realista possível. Meus amigos, eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu acho abominável. Eu acho de uma irresponsabilidade total, de uma falta de interesse muito grande, de um desprezo que vem da ignorância, eu não sei. Talvez porque a contabilidade é a base da economia. Os economistas não querem aceitar isso. Inclusive, meu curso, eu já fui, meu curso técnico de contabilidade era na Universidade de Economia da Bahia, na UFBA, e no segundo ano nós fomos colocados para fora, para ir para um bairro nos Barris, e terminamos o curso lá, porque os economistas não queriam que confundissem contadores com economistas. Depois terminei lá meu curso de contabilidade e fiz vestibular e vim fazer economia nesse mesmo prédio. Eu não achava que estava errado, não, eu achava certo, mas eu acho que não precisa um desprezo. Eu acho que isso é mais sentir menor, que contabilidade não é uma matéria facílima como eles pensam por causa de débito e crédito. Eu já disse para você sabe disso. Em economia, se você pegar macroeconomia, microeconomia, estuda o que? Empresas privadas. E as empresas privadas, empresas mesmo. E não existe empresa sem contabilidade. Como é que você vai estudar microeconomia sem conhecer contabilidade? E é isso que acontece até hoje. Na macroeconomia, tem dois campos importantíssimos. Orçamento fiscal, que é uma peça contábil. Os conceitos contábeis são receitas, custos, investimentos e despesas. E é difícil encontrar um economista que saiba distinguir essas coisas. E moeda. Moeda é a coisificação do débito e crédito. Se você quer fazer, entendeu a moeda? Se você tem uma moeda na mão e quer comprar alguma coisa, o que você faz? Você faz um débito para reduzir as moedas que você tem na sua mão e entregar para o seu vendedor. Aí você adquire a mercadoria, ele faz um débito aqui e um crédito ao seu vendedor. É isso que moeda. Moeda é neutra. Moeda não tem nada a ver com inflação. Quem tem a ver com inflação são os gastadores, o governo que gasta muito, ou qualquer outro indivíduo, a empresa privada que toma prejuízos. O próprio lucro é inflacionário. E ninguém fala isso. O lucro é inflacionário. Tá bom? Mas vamos lá. Esse não é o nosso assunto. Então, os economistas da taxação de dividendos é uma coisa incrível. Quanto tempo tem isso? Eu já fiz vários vídeos e coloquei na internet e não vejo ninguém tomar partido nisso. Uma prova claríssima da ignorância e desprezo que os economistas têm pela contabilidade. Querem taxar dividendos. Todos os ministros de economia, desde a época da Nova República, né? O Brasil, né? Acho que começou até com Ciro Gomes, uma coisa desse tipo aí. Todos eles falam, e Ciro fala até hoje, deve taxar dividendo. Todos os ministros de economia do período pós-revolucionário aqui no Brasil, mesmo os doutores em economia, pode pegar qualquer economista, doutor em economia, fala disso, que ele vai dizer que é bom taxar os dividendos, que os ricos não pagam dividendos. Mesmo, né? Sempre prometeram taxar os dividendos, porque, segundo eles, os ricos acionistas não pagam dividendos sobre esta sua renda.
Isso é um absurdo. Tenho mais de 50 anos de experiência na área contábil, financeira, análise de investimento, bancária, tesouraria, orçamento, câmbio. Trabalhei muito em câmbio, não só aqui na Bahia, eu trabalhei em câmbio, nos Estados Unidos, eu trabalhei na tesouraria, que eu trabalhava com câmbio, etc. E nunca vi um só dividendo ser pago ou recebido sem que o seu imposto de renda não fosse provisionado e pago. O dividendo é pago do lucro líquido da empresa. E, portanto, é fácil perceber, principalmente os contadores e expertos em contabilidade, que não existe possibilidade de se pagar dividendos sem que o seu imposto de renda seja provisionado e pago. Olha, eu estou dizendo uma coisa, estou afirmando isso, não há possibilidade. É tão fácil de ver. Será que os economistas nunca viram uma demonstração de resultado? E nunca perceberam de onde é que vem o pagamento do imposto de renda? É muito desprezo, é muita falta de curiosidade, é muita falta de competência. Porque não se pode trabalhar com um negócio desse, você ser um ministro da economia, e não saber isso. Daqui a pouco você toma uma medida de cobrar dividendos de acionistas, que vai ser uma bitributação, um erro brutal, tá certo? E vamos olhar o exemplo, olha só, receita 100, custos e despesas 80, lucro antes do imposto de renda 20. Se você cobrar 30% de imposto de renda, vai ser 6 mil. E o lucro líquido vai ser 14. É aqui que você distribui o dividendo, ou lá em lucros acumulados. E é o seguinte, dividendos, 60%, 8.400, você tira do lucro, e o restante vai para lucros acumulados. Mas lá na frente, é do lucros acumulados que estejam altos que os dividendos vão ser debitados. Então, tudo que está aqui em lucros acumulados é o quê? É lucro líquido do imposto de renda. Como é que não paga? Paga sim. É mais do que evidente que não existe pagamento de dividendos sem que haja o pagamento do imposto de renda que ele é atribuído. Difícil, né? Muito difícil isso. Vamos lá, pessoal. Bom, meus amigos, eu quero mostrar para vocês aí a importância desses pontos, né, que nós e a correção foi feita, né, o erro abissal também, e dizer que a reversão de PDD não pode ser feita em demonstração de lucro, ela deve ser dada. Lucro com modificação cirúrgica, tá ok. Eu acho que o curso aqui se encerra. Eu agradeço muito a presença de vocês até aqui e gostaria de dizer a vocês que vocês devem ser orgulhosos de saberem contabilidade. Orgulhosos, bastante confiantes. Pouca gente, poucos profissionais sabem tanta contabilidade como vocês sabem após esse curso. Converse por aí no mercado depois e vocês vão ver. Vocês são especialistas, expertos em contabilidade e vão ver quanta ignorância existe sobre contabilidade aí no mercado. É incrível mesmo. É difícil você encontrar uma pessoa que saiba contabilidade. Quando eu falo de economistas, olha só, e eu tenho até alguma desavença com algumas pessoas e me criticam porque eu falo dos economistas que não sabem contabilidade. Ué, estou falando alguma coisa errada? Não. Eu sou um professor de mais de 40 anos de ensino de contabilidade. Meus cursos nas melhores instituições do Rio de Janeiro. Comecei na UER,
Deu curso na PUC, na, no Bennett, dei curso de economia, no IBMEC, Fundação Getúlio Vargas, e dei palestras afora, cursos para o Banco Central, cursos para o BNDES, cursos para o banco, para a diretoria do Banco do Brasil em Brasília. Então, tenho uma experiência enorme em cima de contabilidade. Experiência não é tempo vivido, não, tá? Eu acho que experiência é tempo aprendido. E eu realmente me dediquei e muito à contabilidade. Tenho mais de 12, são 13 livros escritos de minha autoria, tá certo? Então, é uma dedicação quase que total a esta ciência, que agora eu vejo ciência depois desse livro aí, meu, que antes, agora não é ciência. A contabilidade está sendo feita erroneamente com esses erros que eu estou mostrando aí. Não parou de fazer, não. Estão fazendo a mesma coisa. E eu quero dizer a vocês, vocês serão profissionais extremamente úteis. E como eu vinha dizendo, o economista tem uma falha na carreira deles. Eu não falo da pessoa do economista, nem sei o que eu estou falando da carreira do economista. A carreira do economista tem uma falha enorme. E até doutorado. Tem gente que eu conheço que estudou em Chicago, estudou em Berkeley, me falam que não estudaram contabilidade. Tiveram uma visão muito simples de contabilidade. Tá certo? Então, eu sei que a carreira do economista tem um furo grande, tem uma falha enorme. Não dão a merecida carga horária à contabilidade no curso para os economistas. Eu estou falando de economista porque eu sou economista. Eu fiz um técnico de contabilidade que achei uma porcaria. Mas pior ainda foi a contabilidade que eu tive na faculdade de economia. Muito pior. Então, eu sei que economista não sabe contabilidade. Você vê a todo instante. Esses maiorais aí do mercado financeiro não sabem nada de contabilidade. Não tem noção do que é contabilidade. E o que eu estou vendo é que os cursos sobre contabilidade praticamente não existem mais. E os professores, eu estou falando, olha, estou fazendo de uma maneira geral, os professores de uma maneira geral não são bons em contabilidade. Tá certo? Não tiro do contexto. Estou dizendo que, de uma maneira geral, os professores não são bons em contabilidade, porque não aprenderam contabilidade corretamente. Se eu estou dizendo que tem 530 anos de erro em contabilidade, é porque quem aprendeu contabilidade da maneira que está sendo ensinada hoje, aprendeu errado. Então, eu acho que vocês serão os primeiros profissionais a aprenderem e entenderem contabilidade corretamente. A contabilidade prática é fácil de elaborar, fácil de entender e fácil de interpretar. E será extremamente valioso na análise de investimento, na análise econômica financeira, se você conhece contabilidade. Minha vida toda eu fui um privilegiado em empresas onde eu trabalhei porque eu conhecia contabilidade. Eu comecei minha vida trabalhando no banco econômico e sempre em contabilidade, contabilidade de câmbio, contabilidade de conta corrente, crédito rural, etc. Tá certo? E eu acho que vocês têm que observar que a contabilidade é uma das coisas mais importantes, é uma ciência mais importante que existe na humanidade. Só dizer que não existe empresa sem contabilidade, você vê o tamanho que é a contabilidade. Só dizer que só se conhece bem moeda se souber a teoria da partida dobrada que deu origem à contabilidade. Você vê o tamanho que é contabilidade. Tá certo? Sinta orgulho disso. Porque você não está aprendendo uma boia qualquer. Você está aprendendo aqui a ciência, uma das ciências mais importantes do mundo, que é a contabilidade. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Convido a vocês para
assistirem brevemente o nosso curso Lucro, uma definição com precisão cirúrgica. Tá certo? Agradeço e até a próxima. Muito obrigado ao Guimarães de Oliveira. Olá, pessoal. Até o próximo curso. Tchau.